Nós temos que entender o seguinte, as eleições brasileiras, com exceção das eleições em que o PT foi eleito, a partir da segunda eleição principalmente, elas sempre foram eleições manipuladas pela burguesia, onde a Globo aparece aí como um instrumento fundamental. Eu nunca vi nenhuma eleição que não fosse a maior maracutaia possível e imaginável. E tudo isso aí se deu antes do golpe. Agora, com o golpe, nós podemos esperar que eles vão reagir. Aparentemente, olhando as coisas retrospectivamente, né, a burguesia achava que o PT estava liquidado do ponto de vista eleitoral. Para eles, essa recuperação, digamos assim, do Lula é uma coisa imprevista. E eu acho até que para determinados setores não caiu muito a ficha de que a situação é cada vez mais perigosa, embora os setores fundamentais já perceberam isso. Eu vi uma declaração do Fernando Henrique Cardoso onde ele fala que ele falava alguma coisa sobre a eleição, meio que menosprezava a possibilidade do Lula ser eleito. Era alguma coisa assim, o PT só tem o Lula e olhe lá. Né? O que mostra que tem um setor da burguesia que acha que, como é que se diz? O PT não é páreo, que eles conseguem, com uma série de manobras, aí, derrotar o PT. É possível que isso aí seja uma ideia. As denúncias contra o Lula, elas se amontoam, né? Vai terminar o ano, o cidadão vai ter mais de 50 processos. Cada um que senta lá fala mais coisas escabrosas sobre ele. A perseguição é total, né? Então, quer dizer, eles estão lançando todas as fichas aí e inviabilizar o PT eleitoralmente. Eles acham, por exemplo, que se o Lula não for candidato, outro candidato não é competitivo e assim por diante. Provavelmente haja ainda no interior da burguesia uma hesitação. Também não dá para a burguesia toda ter uma opinião só, né? Mas a tendência real é a seguinte: à medida que as reformas do governo e o próprio governo vá agindo, mais se deteriora o governo. Na realidade, esse governo está numa posição em que ele está rolando ladeira abaixo. Difícil que ele pare de cair, né? Existe já um dinamismo próprio disso. Se o movimento operário e os outros se mobilizarem mais, que é praticamente já nessa altura inevitável, a situação do governo vai se deteriorar ainda mais. E a representação política de todo esse fracasso, o lado oposto, é o Lula. É uma coisa quase matemática. O que você vai fazer? Uma boa parte da população tende a pensar assim: se o cidadão é capaz de acabar com a minha aposentadoria, ele é capaz de tudo. Por que não é capaz de perseguir o Lula? E vamos ter claro, para muita gente que não acompanha, aquele grosso de pessoas que não acompanha a política, onde vai se formando uma opinião, o cidadão está falando o seguinte: os mesmos que estão acabando com a aposentadoria, com a CLT, estão perseguindo o Lula. Logo, 1 mais 1 igual a 2. Que conclusão que a pessoa vai tirar? Eu acho que a situação tende a se agravar e que os golpistas se encaminham no sentido da anulação da eleição. Depois de várias manobras para controlar a eleição, colocar o Lula na cadeia, etc. e tal, eles vão para a anulação da eleição. Nós já falamos aqui, sempre é bom repetir, a situação brasileira é muito parecida com a situação argentina antes do golpe de 76. Meio uma lembrança meio horrível, mas a gente tem que falar. Quando a ditadura entrou em crise, a ditadura do Onganía, entrou em crise por causa de 68 e tal,
não conseguiu se sustentar, não conseguiram fazer um acordo de transição e tentaram fazer um acordo com o peronismo, não conseguiram e chamaram eleições proibindo o Perón de se candidatar. E o candidato do partido do Perón, Héctor Cámpora, ganhou a eleição. A eleição estava toda armada para que o partido para que o radicalismo, União Cívica Radical, ganhasse a eleição. Eles mesmos se surpreenderam com a derrota. Aí eu acho que no caso do Lula é, nesse sentido, muito parecido com o Perón, né? É muito diferente, mas muito parecido também. Essas coisas a pessoa precisa ter em vista. Um homem perseguido, preso, atacado por órgãos de imprensa muito democráticos que nem a Globo, se ele falar vote no Bob Esponja, capaz do Bob Esponja ganhar a eleição.